E aí, pessoal? Turma de Projeto de Desenvolvimento Sustentável, Infraestrutura, Inovação. Como é que vocês estão, gente? Tudo joinha? Pois bem, já está postada a ADO2 para vocês, tá? E este vídeo começa a série dos próximos 3 vídeos, vão ser mais 3 temas que serão trabalhados aqui para que vocês possam aí fazer a ADO3. E hoje, além de postar esse vídeo, eu já estarei também abrindo para que vocês possam aí postar a atividade final. Pessoal, final, temos aí o final do mês de outubro para terminar. Era dia 27, pessoal, mas eu vou dar uma prorrogadinha para o dia 31 de outubro, tá? Para que vocês tenham aí mais um finalzinho de semana, para que vocês possam aproveitar e desenvolver essa atividade. Então, né? Vamos que vamos, né, gente? É uma atividade relativamente simples de ser desenvolvida, tá? Claro, demanda tempo, esforço, mas enfim, tá? Então não vamos vacilar com isso daí, não. Beleza, gente? E sem maiores delongas, vamos para a aula de hoje. Então, vamos compartilhar aqui, tá? Vou compartilhar com som, porque hoje a gente vai ter um pequenino vídeo para assistir. Então, pessoal, temos aí o desenvolvimento tecnológico, pesquisa e inovação dos países em desenvolvimento. Ok? Vamos que vamos. Então, temos aí a agenda de aula, né? Primeiramente, vamos falar sobre a definição de desenvolvimento tecnológico, definição de pesquisa, desenvolvimento de inovação e a relação entre esses 3 temas, esses 3 tópicos, né? Vamos falar da importância do desenvolvimento tecnológico para os países em desenvolvimento, né? Os desafios que eles enfrentam nesse sentido. Alguns exemplos de sucesso e políticas públicas para o desenvolvimento tecnológico dos países em desenvolvimento. E depois, pessoal, no final da aula, a gente vou falar de um tema surpresa para vocês, ok? Pessoal, primeiramente, o que é desenvolvimento tecnológico? Bem, pessoal, desenvolvimento tecnológico nada mais é do que a criação, a disseminação e a adoção de novas tecnologias, tá, gente? São novos sistemas, novos produtos. Também você pode ter desenvolvimento tecnológico, inclusive na área de serviços, tá, gente? Tudo vai depender, né? Do que se trata. Afinal, quando, por exemplo, se trata de novas técnicas medicinais, por exemplo, é um desenvolvimento tecnológico, tá? Hoje mesmo eu estava lendo no site UOL uma nova forma lá de lipoaspiração, onde o médico tira a gordura de um corpo, põe no outro, usando ultrassom. Ou seja, isso não deixa de ser uma tecnologia, tá, gente? Uma nova forma de se de proporcionar um bem-estar para um indivíduo, tá? Esse é o grande objetivo, né, do desenvolvimento tecnológico. É você promover o bem-estar para o indivíduo, fazer o indivíduo se sentir bem, tá? E, pessoal, a pesquisa é o processo de geração de novos conhecimentos. Para você, então, criar qualquer coisa, obviamente, não vem da noite para o dia. Você precisa passar por todo um processo aí chamado pesquisa, onde você vai buscar estudar, analisar elementos, novos circuitos, novas formas de você montar as coisas e assim você criar coisas mais modernas, mais rápidas, tá? E inovação, gente, nada mais é do que o processo de aplicação de novos conhecimentos para criar novos produtos, processos, ou seja, inovar, nós já até discutimos numa aula a respeito do tema, né? Onde você tem a inovação incremental, a inovação radical, a disruptiva, ok, gente? E aqui nós temos as relações entre esses 3 temas, tá? Desenvolvimento tecnológico é um processo complexo que demanda pesquisa e inovação, né? Sendo que a pesquisa vai fornecer o conhecimento necessário para criar novas tecnologias, ou seja, para você criar novas tecnologias, para você criar novas coisas, você precisa pesquisar.
né? Assim, nada vem do ar, entendeu? As coisas vêm por conta de um processo que, aliás, não é um processo do achismo, tentativa e erro, não. A pesquisa, pessoal, ela segue todo um rigor metodológico que foi criado, foi desenvolvido para que ela possa justamente funcionar, né? Por isso que existe metodologia metodologia de pesquisa científica, né? Você precisa de métodos para que aquilo possa realmente ter validade, para que aquilo possa realmente funcionar. É claro, a pesquisa em humanas segue um tipo de rigor metodológico, uma característica metodológica, a pesquisa em engenharias é outra, a pesquisa em ciências informáticas, né? Enfim, é outra, enfim. No frigir dos ovos, todas guardam os mesmos princípios, que é justamente você estabelecer critérios, né, para que você possa desenvolver determinada coisa, tá? Determinado conhecimento, determinado produto, tá? E então você tem essa pesquisa, né? E a inovação vai aplicar todo esse conhecimento, toda essas ideias, né? Tudo isso que foi gerado pela pesquisa para criar, então, produtos, processos, serviços, ou até mesmo sistemas, que podem ser coisas novas, né? Coisas realmente que inovam totalmente, ou até alguma coisa que, na verdade, vai melhorar algo que já existe, né? Aquela inovação incremental, tipo de inovação incremental. Ok, gente? Aqui, pessoal, temos os motivos pelos quais, né, muito importante o desenvolvimento tecnológico para os países em desenvolvimento, né? Países em desenvolvimento, pessoal, a rigor, são países que ainda não estão, como o próprio nome diz, desenvolvidos economicamente, né? Então, o crescimento, a tecnologia, né, o desenvolvimento tecnológico vai proporcionar meios para que um país possa crescer economicamente, por meio do aumento da produtividade, pela busca da eficiência, para tornar esse país mais competitivo e assim possa crescer. Um país crescendo, pessoal, vai haver a melhoria da qualidade de vida, pelo menos tende a haver a melhoria da qualidade de vida da população, seja em questões relacionadas à saúde, à educação, à segurança e até mesmo acesso a serviços essenciais, tá? E com isso, pessoal, você acaba reduzindo a pobreza, né? Percebam que as coisas são conectadas, né? Você promove o desenvolvimento tecnológico para promover o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico melhora a qualidade de vida. A melhoria da qualidade de vida vai levar à redução da pobreza, porque isso vai não apenas permitir a criação de novos empregos, né, oportunidades econômicas, tá? E como também pode ajudar as famílias, né, a produzirem, né, falando em termos de agricultura, né, pode ajudar a agricultura a produzir mais, né, produzindo mais, isso vai ajudar a melhorar os preços dos alimentos e com isso as pessoas vão poder ter mais acesso aos alimentos. Então, gente, percebe que são, as questões aqui elas são conectadas, né, gente? Uma coisa leva a outra, tá? Agora, é claro, gente, desenvolvimento tecnológico em países em desenvolvimento não é uma coisa simples, por alguns motivos muito, assim, muito claros, né? Muito simples de serem observados. O primeiro é a falta de grana, né? Países em desenvolvimento têm menos dinheiro para investir em pesquisa e inovação, e, pessoal, investimento em pesquisa e inovação leva tempo e dinheiro, muito tempo, muito dinheiro, tá? Não é algo que vem da noite para o dia. Muitas vezes, pessoal, para você chegar num resultado, para você atingir um certo estágio em termos de desenvolvimento tecnológico, tá? Isso pode levar anos, pessoal, tá? Para você desenvolver uma máquina nova, um motor novo, enfim, tudo isso leva muitos anos, tá, gente? E muito dinheiro é consumido, tá? Por que que alguns remédios são caros, pessoal? Agora, fazendo o papel do advogado do diabo, né? De fato, remédio, o pessoal pensa, poxa, mas remédio é importante, é saúde, as pessoas precisam para sobreviver,
Mas e o cara do outro lado, que muitas vezes levou 20 anos, né, 10, 20 anos, só botando dinheiro, 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 e não veio, e nesse período ele não enxergou um resultado. Não ganhou nada, só botando, 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 botando dinheiro. Aí quando ele consegue alguma coisa, né, fala, poxa, agora eu vou ganhar dinheiro, né? Agora eu vou ter minha recompensa. Aí o pessoal critica ele porque ele está sendo ambicioso, está sendo egoísta. Não é bem por aí, né, pessoal? Não é bem por aí, tá? Tem uma outra questão também relacionada à infraestrutura, tá? Os países em desenvolvimento não possuem uma infraestrutura boa para pesquisa e inovação, tá? E quando eu falo infraestrutura, eu falo no todo, tá, pessoal? Eu falo em termos de em questões relacionadas à energia, à água, à logística, enfim, há uma série de questões, né? Até mesmo, quando eu falo de infraestrutura, eu também estou me referindo a você ter institutos, né, que tenham recursos, né, prédios, máquinas, equipamentos, tá? Para você poder fazer a promoção do desenvolvimento tecnológico, né? Por isso que você vê isso mais na esfera privada, porque na esfera privada você tem um investidor que está lá botando a grana. Já na esfera pública você vê muito pouco isso, né? Você vê isso um pouco mais nas universidades públicas, mas ainda assim muito pouco, né? A produção científica nas universidades públicas, vocês podem perceber, ela é muito. O que temos, assim, que tem alguma relevância é alguma coisa muito mais relacionada à área, um pouquinho na área da biotecnologia, né? Na área da saúde, mas só. Porque é realmente onde tem um pouquinho mais de investimento, um pouquinho mais de infraestrutura. Nas outras áreas, infelizmente, o investimento é pouco. Aí não tem o que fazer, né, gente? Tá? E também, pessoal, a falta de políticas públicas adequadas, né? Ou seja, não há realmente políticas públicas, uma política realmente que sustente, que promova investimentos para que se possa fazer o desenvolvimento tecnológico em países pobres, né? Tudo isso, pessoal, está relacionado ao primeiro item, infelizmente, que é a questão do dinheiro, tá? Falta grana, tá? Agora, no entanto, pessoal, alguns segmentos, né, principalmente quando eu falei do setor privado, né, alguns segmentos nos países em desenvolvimento têm sim tido algum sucesso, tá? Como eu disse, o primeiro caso era da saúde, né? Então, desenvolvimento de vacinas, medicamentos e medicamentos contra doenças infecciosas. Então, países como a Índia e o Brasil têm desenvolvido vacinas e medicamentos para doenças, né? Aliás, nesse sentido, o nosso país, justamente por ser um país de clima tropical, tem muito problema com doenças como febre amarela, dengue, por aí vai, né? Nós temos um sistema de distribuição que é algo que não existe em país nenhum do mundo, né? Que é o nosso SUS, tá? O pessoal fala, viva o SUS, viva o SUS. Pera aí, devagar com andor. O SUS tem uma série de problemas, tá, gente? Tem uma série de problemas, tá? Falta de investimento, hospitais precários, infelizmente, superlotados, né? Justamente por falta de investimento, tá? Se investe muito, não se investe o que deveria se investir em saúde no nosso país, se investe muito pouco, mas na área de vacinação, investimentos, isso já veio do passado, a bem da verdade, tá? O investimento é muito forte e por isso que nós temos aqui, né, uma verdadeira Ferrari em termos de vacinação, tá? Aliás, aqui falha a crítica, né? O antigo governo, que se ele tivesse comprado aquela primeira vacina da Pfizer, né? Por isso que muita gente critica, né? Mas tem a questão da pré-condição que a Pfizer não se responsabilizaria. Aqui vai uma crítica minha pessoal, tá? O mundo todo estava comprando nessa condição, né? Será que muita gente não teria sido salva? Nosso país é uma Ferrari, pessoal, em termos de vacinação. Comprou vacina, meu? Olha, corre, viu? Corre, porque nós temos uma infraestrutura logística no SUS para vacina que é uma coisa de outro mundo, sabe? É realmente, olha, é ímpar, para não dizer outra coisa, tá? E no sentido positivo, tá?
Outra coisa também muito bacana no nosso país é a questão da tecnologia agrícola, a agricultura, né? O agro é pop, o agro é 10, e de fato é, porque a agricultura no nosso país é extremamente eficiente, tá? Infelizmente, a logística, né, da fazenda até o porto é muito ruim, né? Por vários motivos, né? A idade média dos caminhões é superior a 10 anos no nosso país, né? Um desperdício gigantesco. Estima-se que 30%, pessoal, de toda a produção agrícola do nosso país é desperdiçada, para vocês terem uma ideia, tá? E isso é muito ruim porque isso compromete, né, a nossa competitividade, tá? Mas pelo menos dentro das fazendas, o fazendeiro tem feito trabalho assim que é comparável ao dos países do primeiro mundo, tá? E outro item, pessoal, que também nós somos campeões é a tecnologia e energia renovável, tá, pessoal? Nós temos condições plenas de reduzir a dependência de combustíveis fósseis, tá? E eu não me refiro nem ao motor elétrico, tá? Que ele utiliza, né, a energia elétrica. O nosso país, nessa parte, muito embora nós tenhamos as hidrelétricas, né? As hidrelétricas que temos, infelizmente, elas não são capazes de suprir a demanda. Por isso que, inclusive, nós utilizamos, sim, as termoelétricas que poluem. Mas existem outros combustíveis, como, aliás, é o vídeo que eu vou passar a seguir, né? Daqui a pouquinho, depois desse slide, né? Aqui temos as políticas públicas, né? Os governos dos países em desenvolvimento podem adotar uma série de políticas públicas, como investimento em pesquisa e desenvolvimento, só que para isso precisa de grana, né? Apoio e inovação, que pode, além de ser dinheiro, pode ser também por meio de incentivos fiscais, né? E a criação de um ambiente favorável ao empreendedorismo. Por quê, pessoal? Porque o setor privado, né, principalmente os empreendedores, eles realmente investem bastante em coisas novas, e isso é uma coisa que pode ser positiva com o tempo. Ok, gente? E como eu ia dizendo, o pessoal fazendo o link, né, com desenvolvimento de tecnologia de energia renovável, vou passar um vídeo para vocês que é a história do proálcool. Sim, pessoal, o álcool, o nosso etanol, não é uma tecnologia nova. A bem da verdade, é uma tecnologia bem antiga, pessoal, como vocês vão observar no vídeo a seguir. Espera aí que tem uma propaganda antes. Gente, muda a vida, muda a vida. Eu vou ser muito sincera. É só reparar um pouco para perceber que a frota de automóveis do Brasil cresceu nos últimos anos. O último levantamento realizado pelo Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, em agosto de 2015, mostrou que são quase 90 milhões de carros circulando pelas ruas do país. Haja combustível para abastecer tantos automóveis assim. E por falar nisso, em 2013, o Sindipeças divulgou que 47% desses veículos em circulação no país eram flex. Agora soa bem normal abastecer com etanol ou com gasolina, mas nem sempre foi assim. Se a gente voltar algumas décadas no tempo, abastecer a álcool parecia coisa de outro planeta. Na década de 70, o Brasil tinha uma grande dependência do petróleo internacional. Até aí, tudo bem, se não fosse uma grave crise que fez o barril subir mais de 300% entre outubro de 1973 e janeiro de 1974. Numa época em que a nação não tinha divisas para comprar petróleo. E aí criou-se o Plano Nacional do Álcool, o Proálcool, através de alguns estudos de pioneiros que elaboraram um documento chamado Fotossíntese como fonte de energia. Alguns desses pioneiros, entre os quais
nós nos incluímos, eles elaboraram um estudo chamado A Fotossíntese como Fonte de Energia. Esse documento procurava demonstrar que a grande saída para a diminuição das importações de petróleo do Brasil seria a fabricação de álcool, hoje chamado etanol. Quando eu era diretor comercial, eu comprei petróleo a $1. Quando fui ser ministro, o petróleo estava a $17. Quando eu voltei para a Petrobras como presidente, onde eu fiquei 6 anos, o petróleo estava a $42. Então, obviamente que com essa elevação, né, brutal de preço, para responder sua pergunta, talvez dos 50, 60 milhões de toneladas ou 40 milhões de toneladas de cana que produzia, não estaria hoje em 650 milhões de toneladas. Na época, o governo teve que tomar uma medida para contornar os preços altos do petróleo. Foi aí que surgiu o Proálcool, o Programa Nacional do Álcool, com a missão de produzir biocombustível como alternativa ao combustível fóssil. Em 11 de novembro de 1975, o presidente Ernesto Geisel assinou o decreto fixando as diretrizes do programa, que tinha a meta de alcançar a produção de 3 bilhões de litros de etanol anidro para ser adicionada à gasolina. O governo decidiu também aprovar um Programa Nacional do Álcool, destinado a permitir o uso deste progressivamente como combustível em proporção da ordem de 20%, assim como sob a forma de matéria-prima para a indústria química. Até aquele momento, toda a produção de cana e de açúcar era contingenciada. O álcool era utilizado apenas para consumo de excedente de cana. Então existia uma preocupação do governo em desestimular a produção de álcool. Então o que o álcool valia economicamente era metade do que valia o açúcar. Isso ninguém tinha interesse em produzir álcool como atividade econômica, mas sempre como uma atividade complementar. A criação do Proálcool foi exatamente com a mudança dessa concepção, onde houve um apoio muito grande do governo, foi estabelecer uma paridade econômica entre açúcar e álcool. Então era indiferente para a usina produzir açúcar ou produzir álcool. Isso realmente teve um estímulo muito grande. Nós aproveitamos uma grande parte da indústria açucareira que estava revigorada por um programa de modernização elaborado pelo Instituto do Açúcar e do Álcool, foi simplesmente aumentar o canavial. E o álcool apareceu. Apesar da importância do Proálcool para o país, no primeiro momento ele não foi suficiente para amenizar a demanda interna pela gasolina. E como a crise do petróleo foi se agravando, o governo teve que fazer uma campanha de conscientização dos motoristas. Amanhã, amigo, deixe seu carro em casa e vamos caminhar juntos. Por você, pelo Brasil. Nunca, em nenhum momento, foi tão importante economizar petróleo. Para um país como o nosso, que ainda não é rico, mas é jovem e tem garra, é importante que todos participem dessa luta. Em 1979, a Revolução Iraniana fez o preço do barril do petróleo chegar a $31. Aí a única medida que fez resultado mesmo foi estimular a produção de um carro 100% a etanol. E ela começou no mesmo ano, com esse carro aqui, o Fiat 147. Hoje, ele é uma relíquia de alguns seletos colecionadores, como o José Luiz. Apesar de uma boa alternativa para a dependência dos combustíveis fósseis, os brasileiros ainda desconfiavam da eficiência do biocombustível, que até virou assunto dos trapalhões. Aberto mais um posto de álcool em substituição à gasolina. 20 litros. Um gelinho. E já surgiram os primeiros problemas. O pessoal sabia fazer humor, né, gente? Almoço. Quer ver que ele vai roubar algo?